A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje 27º domingo do tempo comum. E o evangelho de hoje é Marcos, no capítulo 10, dos versículos 2 ao 16. Vai nos dizer assim: alguns fariseus aproximaram-se dele e, para pô-lo à prova, perguntaram-lhe: é lícito ao marido repudiar a mulher? Ele respondeu: que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus então lhes disse: por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós esse mandamento. Mas desde o princípio da criação ele os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e a sua mãe, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E em casa os discípulos voltaram a interrogá-lo a respeito desse ponto. E ele disse: todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra comete adultério contra a primeira. E se essa repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. Traziam-lhe crianças para que as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou indignado e disse: deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Então, abraçando-as, abençoou-as, impondo as mãos sobre elas. Amados irmãos e irmãs, nós vemos no Evangelho de hoje que Marcos nos apresenta duas situações. A primeira, sobre a discussão do divórcio entre Jesus e os fariseus. E no segundo momento, Jesus e as crianças, os discípulos que as repreendem, Jesus que as acolhe. No primeiro momento, sobre a discussão sobre o divórcio, os fariseus questionam Jesus para colocá-lo à prova, para tumultuar, para fazer com que Jesus pudesse cair em contradição e assim eles puderem acusar Jesus perante a lei. E aí eles perguntaram: é lícito ao marido repudiar a mulher? Eles questionam Jesus sobre a legalidade do divórcio e não sobre as causas do divórcio. Jesus, conhecendo a malícia daquelas pessoas, questiona: que vos ordenou Moisés? Ou seja, o que é que a lei diz sobre o tema do divórcio? E eles, conhecedores da lei, disseram: Moisés permitiu escrever a carta de divórcio. E aí Jesus acrescenta: mas por que é que Moisés permitiu escrever a carta de divórcio? Jesus vai dizer: por causa da dureza dos vossos corações. Porque o divórcio ele não é um privilégio divino, mas é um sinal, é uma consequência da dureza do coração do homem, da sua infidelidade, da sua decisão de não seguir aquilo que foi colocado, de não seguir aquilo que lhe foi ensinado, de conviver com a sua esposa, de conviver com seu marido na fidelidade, aquilo que a igreja nos ensina. Hoje nós vemos tantos casais se deixando, tantas pessoas, tantas famílias sendo destruídas por questões de adultério, por questões de infidelidades. Jesus diz para aquelas pessoas: por causa da dureza dos vossos corações, por causa daquilo que a pessoa quer fazer somente o que ela quer, ela não quer compartilhar, ela não quer viver conforme aquilo que a palavra ensina, mas ela só quer aquilo que deseja. E isso acaba destruindo muitas famílias. Mas você pode pensar: mas não somos perfeitos, somos pessoas imperfeitas. É verdade, mas devemos nos esforçar para viver aquilo que nós escolhemos, porque ele estar junto não é uma imposição, ninguém te obrigou a casar, e se tiver obrigado, você pode recorrer para anular o seu casamento. Hoje a igreja nos dá essa possibilidade de anular. São tantos os motivos que podemos anular o casamento para reconhecer como uma união que não teve essa
concretização dessa união, que não foi reconhecido, você pode anular, que foi uma união irregular, você pode recorrer para viver na graça. É isso que o evangelista quer trazer para nós, para que possamos viver em comunhão. E é por isso que ele vai dizer lá, porque desde o princípio da criação não foi assim. Deus criou o homem e a mulher para que pudessem viver juntos, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Ou seja, essa comunhão pessoal e profunda. Por isso, devemos nos esforçar para que possamos viver a partir das nossas escolhas, porque estar junto, escolher ver com alguém, não deve passar por imposição dos outros, mas por uma escolha livre, por vocação, por uma escolha consciente. Por isso, jovens, não tenho pressa de casar, meu Deus, quero casar senão ficar velho, não sei o quê. Conheça a pessoa. Por isso que o namoro é importante, esse processo de conhecimento, para que possam crescer juntos, para que possam criar vínculos, criar laços profundos e aí concretizar com o matrimônio, para que possam dar testemunho daquilo que é criado, daquilo que foi idealizado lá no início da criação, para que pudesse viver em unidade, em uma só carne. E aí Jesus nos ensina isso. Diante das situações, diante das adversidades, a dureza do nosso coração não pode interferir, não pode atrapalhar naquilo que foi planejado por Deus para cada um de nós. Por isso, Jesus nos ensina, a dureza do coração é que nos distancia da graça, nos distancia daquilo que são os projetos de Deus para cada um de nós. E no segundo momento, Jesus e as crianças, os discípulos que desprezavam as crianças, vai dizer, as crianças, alguns traziam as crianças para que Jesus tocasse, para que ele abençoasse, acolhesse, mas os discípulos as repreendiam, porque na concepção da época as crianças eram desprezadas porque eram incapazes de compreender a lei e, portanto, era perder tempo com as crianças, não tinha necessidade. E os discípulos desprezam, mas Jesus ficou indignado porque os discípulos que estavam com Jesus, acompanhando os ensinamentos de Jesus, não compreendiam os ensinamentos de Jesus, ainda não tinham entendido. E Jesus ficou indignado. Vamos imaginar aí a reação de Jesus. Nós nos conhecemos. Imagina aí você quando fica indignado, enfurecido. Imagina a sua reação. E Jesus ficou indignado com os discípulos. Como é que vocês estão comigo todo esse tempo e ainda não entenderam nada? E Jesus continua, deixai as crianças virem a mim, não as impeçais. Porque o reino de Deus é delas. E Jesus continua, em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus, ou seja, o reino é um dom, é Deus que nos oferece, é um dom gratuito. Aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. A criança, uma característica das crianças é a receptividade. Ela tem a capacidade de receber as coisas e, a partir daí, conviver com isso. E Jesus nos declara, em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Nesse aspecto de confiar. Como a criança confia nos seus pais, como a criança é dependente dos seus pais, também nós devemos confiar em Deus, ser dependentes dele. Aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. E aí Marcos conclui o evangelho de hoje narrando alguns comportamentos de Jesus interessantes. Então, abraçando-as, abençoou, impondo-as as mãos sobre elas. Marcos destaca que Jesus abraçou as crianças no sentido de um comportamento concreto de acolhimento. Quem é que hoje nós precisamos acolher novamente na nossa comunidade? Será que nós estamos intrigados com algumas pessoas? Devemos fazer esse movimento de ir ao encontro da pessoa e acolher. É esse movimento que Jesus nos ensina. É essa dinâmica. Porque não podemos viver em desunião, porque viver em desunião não é viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Assim como no matrimônio, que acontece tantos divórcios,
tantas famílias destruídas que dão contra-testemunho, mas ao mesmo tempo o Senhor nos convida para viver junto dele, para viver de acordo com a sua palavra, para vivermos em comunidade, para vivermos em harmonia com ele. Por isso, diante das nossas fragilidades, diante das nossas imperfeições, devemos nos esforçar para viver de acordo com aquilo que ele planejou para nós. Se você hoje vive sozinho, não te preocupa, não tenha medo, o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Mesmo você estando só, mesmo você sendo um pai solteiro, uma mãe solteira, não te preocupa, o Senhor está contigo. E Ele vai te ajudar a cada dia, a cada momento, para que você possa viver e alcançar a santidade e entrar no reino como Ele nos prometeu, para que possamos ser como essas crianças, que sejam pessoas de puro coração, que estejam abertos para receber aquilo que o Senhor tem para nós e, acima de tudo, confiar plenamente naquilo que Ele tem para nos oferecer. E Ele nos oferece algo muito valioso, nos oferece o reino, viver com Ele na eternidade. Por isso, peçamos o Espírito Santo, para que o Espírito nos ensine a ser fiéis à sua palavra. Acima de tudo, o Evangelho nos convida a ser fiéis, a caminhar segundo aquilo que o Senhor planejou para nós. Por isso, peçamos, Espírito Santo, dá-nos a graça de sermos fiéis, de caminhar segundo a Tua palavra, de caminhar segundo o Evangelho, para que possamos entrar no reino, para que possamos viver com Jesus na eternidade, mas também viver com Ele aqui agora, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, onde quer que eu esteja. Peçamos também a intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Perpétuo Socorro, que ela nos ensine a viver de acordo com aquilo que o Evangelho nos propõe, a uma vida de desprendimento, a uma vida de fidelidade, a uma vida de santidade. Onde quer que eu esteja, na condição que eu esteja, o Senhor nos chama para sermos santos. Ele quer que nós sejamos santos e quer também que nós sejamos testemunho dessa santidade. Ó Mãe, nos ensina a sermos santos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.